O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto Maria, uma jovem garçonete de 25 anos, ajustava o avental e se preparava para mais um turno no restaurante. O movimento era intenso naquela noite, como de costume. O som dos talheres tilintando contra os pratos, as conversas animadas dos clientes e o aroma das refeições recém-preparadas criavam uma atmosfera típica do lugar. Maria trabalhava ali há 3 anos. Seu dia começava cedo e terminava tarde, mas ela não reclamava. Cada pedido anotado, cada bandeja carregada e cada sorriso oferecido aos clientes eram parte de seu esforço diário para sustentar a mãe e os 2 irmãos mais novos. A rotina era cansativa, mas necessária. Naquela noite, ela se sentia particularmente exausta. O calor da cozinha misturava-se ao cansaço acumulado dos últimos dias, mas Maria se mantinha firme. Sabia que muitas pessoas dependiam dela, e desistir nunca foi uma opção. Com um suspiro discreto, ela ajeitou uma mecha de cabelo solta, pegou seu bloco de anotações e se dirigiu à próxima mesa, sem saber que aquele turno mudaria sua vida para sempre. O restaurante seguia em seu ritmo habitual, com clientes entrando e saindo, garçons circulando apressados e o burburinho das conversas preenchendo o ambiente. Maria, acostumada com a agitação, seguia seu trabalho com atenção, equilibrando bandejas e anotando pedidos com eficiência. De repente, um movimento incomum tomou conta do salão. Murmúrios começaram a se espalhar entre os clientes e alguns funcionários trocaram olhares surpresos. A porta principal se abriu novamente, e por ela entrou um homem de presença marcante, acompanhado por alguns amigos. Ele usava óculos escuros, uma camiseta casual e um sorriso discreto, mas sua identidade era inconfundível. Era Gustavo Lima. O cantor caminhou tranquilamente pelo restaurante, cumprimentando algumas pessoas que o reconheceram de imediato. Alguns clientes tentaram disfarçar a surpresa, enquanto outros pegaram discretamente seus celulares para registrar aquele momento inesperado. O gerente do restaurante, percebendo a presença ilustre, fez questão de recebê-lo pessoalmente e o conduziu a uma mesa mais reservada, garantindo que ele tivesse uma refeição confortável. Maria observava a cena de longe, sentindo o coração acelerar. Era fã de Gustavo Lima há anos e jamais imaginou que um dia teria a chance de vê-lo tão de perto. Mas não havia tempo para se deixar levar pela emoção. Minutos depois, o gerente se aproximou dela com um pedido claro. Ela seria a responsável por atender a mesa do cantor. Engolindo em seco, Maria respirou fundo, ajeitou o avental e pegou seu bloco de notas. Com passos controlados, caminhou até a mesa onde Gustavo Lima estava sentado. Seu rosto ainda carregava um ar de incredulidade, mas seu profissionalismo falava mais alto. Quando chegou à mesa e encontrou o olhar simpático do cantor, soube que aquela noite seria diferente de todas as outras. Maria se aproximou da mesa com passos firmes, mas seu coração batia acelerado. Sentia um misto de nervosismo e entusiasmo. Respirou fundo antes de abrir um sorriso profissional e cumprimentar o grupo. Boa noite, sejam bem-vindos. Posso anotar seus pedidos? Gustavo Lima, sentado de maneira descontraída, ergueu os olhos para ela e sorriu. Seu olhar era tranquilo, e sua voz saiu de maneira amigável. Boa noite. O que você recomenda aqui? Por um instante, Maria congelou. Era uma pergunta comum, que ouvia todos os dias, mas vindo dele, parecia diferente. Recuperando-se rapidamente, ela listou algumas das especialidades da casa, explicando os pratos com detalhes. Sua voz, antes ligeiramente trêmula, foi se firmando à medida que falava. O cantor ouviu atentamente, trocou algumas palavras com seus amigos e, por fim, fez o pedido. Maria anotou tudo com precisão, certificando-se de que nada escapasse. Enquanto
Isso, percebeu que, ao contrário do que imaginava, Gustavo Lima era simples e acessível. Ele não parecia ter pressa e tratava a todos com gentileza. Ao longo da noite, cada vez que voltava à mesa para trazer os pratos e bebidas, Maria sentia-se mais à vontade. O grupo ria e conversava animadamente, e em determinado momento, o próprio cantor fez questão de perguntar seu nome. Maria, né? Há quanto tempo você trabalha aqui? Ela se surpreendeu com a pergunta. Não esperava que ele quisesse saber mais sobre ela. Há 3 anos, respondeu com um sorriso tímido. Desde que minha mãe ficou doente, eu precisei ajudar em casa, então comecei a trabalhar aqui. Gustavo Lima assentiu, demonstrando interesse genuíno. É um trabalho puxado, né? Mas dá para ver que você faz bem feito. As palavras dele fizeram com que Maria se sentisse reconhecida de uma forma que há muito não sentia. Continuou atendendo com dedicação, garantindo que tudo estivesse impecável. Naquele momento, não era apenas uma fã servindo um ídolo. Era uma profissional, sendo valorizada por alguém que entendia o peso do esforço e da dedicação. O jantar prosseguia animado na mesa de Gustavo Lima. O cantor e seus amigos riam, trocavam histórias e pareciam genuinamente à vontade. Maria, ainda mantendo a postura profissional, observava discretamente o ambiente enquanto se certificava de que nada faltasse à mesa. Entre idas e vindas, trazendo pratos e bebidas, ela foi percebendo que Gustavo Lima não era apenas um grande artista, mas também uma pessoa simples e educada. A cada vez que ela se aproximava para servir algo, ele agradecia com um sorriso sincero. Era raro encontrar clientes que tratassem os funcionários com tanta consideração, e isso a surpreendia. Em um momento, enquanto ela retirava alguns pratos vazios, o cantor olhou para ela com curiosidade e perguntou de forma casual: "E você, Maria? Trabalha aqui há muito tempo?" Ela se endireitou sem saber exatamente como responder. Não era comum que clientes se interessassem por sua história. "Sim, já fazem 3 anos", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Comecei a trabalhar logo que terminei a escola. Minha mãe ficou doente e eu precisei ajudar em casa. Desde então, venho me virando como posso." Gustavo Lima assentiu lentamente, demonstrando atenção. Não perguntou mais nada de imediato, mas parecia absorver o que Maria havia dito. "Você gosta do que faz?" ele perguntou depois de um instante. Ela pensou um pouco antes de responder. "Gosto, sim. É um trabalho difícil, tem dias que são mais cansativos, mas conheço muita gente e aprendi bastante aqui." O cantor sorriu de leve. "Isso é bom. Trabalhar com dedicação sempre vale a pena." Maria apenas concordou, sem saber bem o que dizer. Não esperava que uma simples conversa pudesse ter tanto significado. Havia algo no jeito dele que a fazia sentir que estava sendo ouvida de verdade. Antes de se afastar novamente para atender outras mesas, ela percebeu que, de alguma forma, aquela interação tinha sido diferente. Não era apenas uma troca de palavras entre um cliente e uma garçonete. Era um encontro de histórias, um momento inesperado de reconhecimento e respeito. A noite avançava e o restaurante já não estava tão cheio quanto antes. Algumas mesas haviam sido desocupadas e o movimento começava a desacelerar. Maria continuava sua rotina, recolhendo pratos vazios, limpando mesas e garantindo que cada cliente recebesse o melhor atendimento até o fim. Na mesa de Gustavo Lima, os pratos estavam praticamente vazios, e o clima entre ele e seus amigos ainda era descontraído. Maria percebeu que eles estavam prontos para encerrar a refeição quando o cantor fez um gesto sutil para chamá-la. Ela se aproximou com profissionalismo, segurando o pequeno bloco de notas e a caneta. "Podemos pedir a conta, por favor?" Ele perguntou com o tom sempre gentil. "Claro, trago para vocês agora mesmo." Maria caminhou até o caixa, pegou a comanda e fez os cálculos rapidamente. O valor da conta era considerável, mas nada surpreendente para um grupo daquele tamanho. Assim que tudo estava certo,
Ela colocou a nota dentro da pequena bandeja preta e voltou à mesa, entregando-a nas mãos de Gustavo Lima. Ele pegou a nota e, sem demonstrar pressa, retirou a carteira. Maria se afastou discretamente para permitir que ele conferisse tudo. Mas de relance, viu quando ele pegou um maço de notas e colocou sobre a bandeja sem nem contar direito. Depois de um breve comentário com os amigos, ele fechou a tampa da bandeja e a deixou sobre a mesa. Maria, já acostumada com o procedimento, esperou alguns instantes antes de voltar para recolher o pagamento. Quando pegou a bandeja, sentiu o peso das cédulas imediatamente. Por hábito, abriu-a para verificar o valor e garantir que tudo estivesse correto. Foi então que o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Seus olhos correram rapidamente pelo montante e, num primeiro momento, ela piscou algumas vezes, acreditando que estava vendo errado. A soma ali era muito maior do que o valor da conta. Muito maior do que qualquer gorjeta que já havia recebido em toda a sua vida. Um nó se formou em sua garganta e suas mãos começaram a tremer levemente. Seu coração acelerou de maneira descompassada. A quantia à sua frente não era apenas um gesto de generosidade, era algo que poderia mudar sua vida. Maria continuava segurando a pequena bandeja preta, mas suas mãos tremiam. O restaurante ao seu redor parecia distante, como se os sons das conversas e o tilintar dos talheres tivessem se tornado apenas um eco abafado. Seu olhar fixo nas cédulas não era de incredulidade, mas de um misto de surpresa e emoção avassaladora. Ela piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar, mas não conseguiu. Um soluço contido subiu por sua garganta e ela levou a mão livre à boca, tentando se recompor. Nunca em sua vida tinha recebido uma quantia tão alta de uma só vez. Nunca imaginou que um simples dia de trabalho pudesse terminar daquela maneira. Sentiu uma onda de gratidão e, ao mesmo tempo, uma certa confusão. Será que ele tinha se enganado? Será que era mesmo para ela? Seu coração batia forte. Respirou fundo algumas vezes antes de erguer o olhar e perceber que Gustavo Lima a observava. De longe, com um sorriso discreto. Ele sabia o que aquela quantia significava para ela. Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tentou enxugá-las rapidamente com a manga do uniforme, mas era impossível conter a emoção. Uma colega de trabalho, que passava por perto, notou sua expressão e se aproximou preocupada. Maria, o que foi? Tá tudo bem? Ela apenas assentiu com a cabeça sem conseguir dizer nada de imediato. Seu peito estava tomado por uma gratidão profunda, uma sensação de alívio que não sabia que precisava sentir até aquele momento. Com as pernas ainda um pouco trêmulas, ela respirou fundo e olhou novamente para a mesa. Gustavo Lima já se preparava para sair, mas ainda sorria para ela, como se estivesse dizendo sem palavras: está tudo certo, você merece. Foi ali, segurando aquela bandeja e sentindo as lágrimas escorrerem, que Maria percebeu que sua vida talvez nunca mais fosse a mesma. Ainda segurando a bandeja com a quantia inesperada, Maria sentia seu coração pulsar descompassado. O nó na garganta dificultava qualquer palavra, mas dentro dela crescia uma necessidade imensa de expressar sua gratidão. Com passos apressados, ainda enxugando as lágrimas que insistiam em cair, ela se dirigiu até a entrada do restaurante, onde Gustavo Lima e seus amigos já se preparavam para sair. Senhor, sua voz saiu embargada, quase num sussurro. Eu nem sei como agradecer. O cantor virou-se ao ouvir sua voz. Seus olhos gentis encontraram os dela, e ele sorriu, como se já esperasse aquela reação. Tá tudo certo, Maria. Ele disse com simplicidade. Você merece. Ela segurou a bandeja contra o peito, como se estivesse protegendo algo precioso. Olhou para ele com um misto de admiração e emoção, tentando encontrar palavras que fossem à altura daquele momento.
Isso vai me ajudar mais do que o senhor imagina. De verdade. Gustavo Lima assentiu levemente, sem demonstrar nenhuma necessidade de receber mais agradecimentos. Para ele, aquele gesto era apenas um reconhecimento do esforço dela. Uma forma de dizer que via seu trabalho, sua luta, sua dedicação. A essa altura, alguns clientes e funcionários já tinham percebido o que estava acontecendo. Pequenos cochichos se espalhavam pelo restaurante e algumas pessoas olhavam Maria com ternura, reconhecendo o peso daquele instante. O cantor deu um último sorriso antes de se despedir. Continua fazendo o que você faz, com esse carinho todo. Coisas boas acontecem para quem batalha de verdade. E então ele se foi, deixando para trás não apenas a quantia generosa, mas também um momento inesquecível. Maria permaneceu ali por alguns segundos, sentindo um turbilhão de emoções dentro de si. Olhou novamente para as notas em suas mãos e respirou fundo. Aquele dinheiro significava muito mais do que números. Era uma chance, uma esperança, um alívio para dias difíceis. Ela voltou para dentro do restaurante com um brilho diferente no olhar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua luta tinha sido reconhecida. E, no fundo, sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre.